O encontro da vítima pelo Tinder estava sendo conduzido por um corredor quando, de repente, dois homens surgiram. Um deles estava armado. Essas pessoas não faziam ideia do que as esperava. Deixe seu comentário aqui embaixo agora mesmo, porque o que aconteceu em um casamento real que você vai ver daqui a pouco vai te deixar completamente sem palavras. Prepare-se, porque as histórias de hoje são perturbadoras. Vamos para o primeiro caso. Traição pessoal. Um homem chamado Peter trabalhava na equipe do famoso programa Cheaters, aquele reality show mega conhecido por ajudar pessoas a descobrirem se estavam sendo traídas. Ele já tinha visto de tudo um pouco e achava que nada mais o surpreenderia. Uma cliente entrou em contato com a produção suspeitando que o marido estava pulando a cerca. Seguindo o protocolo de sempre, Peter pegou a pista, foi até o local, instalou as câmeras escondidas e armou a operação para dar o bote e entrar na casa. Na hora em que a equipe arrombou a porta e Peter entrou filmando com a câmera na mão, o mundo dele desabou. O alvo da investigação realmente estava acompanhado, mas a mulher sentada ao lado dele, trocando carinhos, era a própria esposa de Peter. Mesmo com o coração estraçalhado e completamente abalado pelo flagrante ao vivo, ele não largou o equipamento. A esposa, ao perceber que tinha sido pega pelo próprio marido, começou a ficar super agressiva e a berrar para ele parar de gravar. Mas Peter manteve o sangue frio e terminou o trabalho como qualquer outro caso do programa. Por pouco. Essa mulher costumava trair o namorado com muita frequência, e um dia, pensando que ele chegaria tarde do trabalho, ela trouxe outro homem para casa. Mas, ao entrarem, as coisas mudaram. O encanador contratado anteriormente pelo namorado dela já estava lá consertando um vazamento. Ela entrou em pânico e implorou para que o encanador não dissesse nada. Então, se escondeu rapidamente com o outro rapaz dentro de uma grande caixa de papelão. Minutos depois, o namorado dela chegou em casa. Ele notou roupas extras e perguntou ao encanador se ele tinha visto alguém. O encanador respondeu que não. O homem já estava desconfiado por causa do padrão de infidelidade dela e ligou para ela. O telefone tocou de dentro da caixa, mas quando ele a abriu, eles haviam desaparecido misteriosamente. Grande revelação. Durante um chá de bebê na Bolívia, o clima estava super alegre com os amigos e parentes reunidos. De repente, o futuro papai levantou-se para falar, mas o plot twist já começou aí. Ele não estava sozinho, mas sim acompanhado por seu advogado. Com o microfone na mão, o homem começou a expor o segredo da esposa na frente de todo mundo. Ele apresentou um verdadeiro dossiê de provas, documentos médicos, laudos oficiais de gravidez e até vídeos comprometedores. Todo mundo ali achava que a mulher estava no 4º mês de gestação. Foi aí que ele soltou a bomba. O laudo mostrava que ela já estava grávida de 6 meses. Ou seja, as contas simplesmente não batiam com o tempo de relacionamento dos dois. Para fechar o caixão da mentira, ele exibiu para os convidados o vídeo da esposa com outro homem, o verdadeiro pai da criança. Sem dar nenhuma chance para ela se explicar ou chorar, o homem deu as costas, saiu da festa com o advogado e deixou o evento em completo estado de choque. A verdade revelada. Para conseguir dar uma excelente qualidade de vida à esposa, um homem tomou a difícil decisão de se mudar para outra cidade a trabalho. Ele passava os dias focado no futuro dos dois, enfrentando a distância e a saudade. Certa noite, após um dia longo de serviço, ele resolveu fazer uma chamada de vídeo para sua esposa apenas para conversar, ver o rosto dela e dizer o quanto sentia a saudade. Ela atendeu, sorriu e continuou a conversa de forma supernatural, agindo como se tudo estivesse perfeito. Mas a Matrix tem dessas coisas.
De repente, o homem notou um vulto estranho no ecrã. Um homem apareceu mesmo atrás dela e, ao perceber a câmera, tentou sair rapidamente do campo de visão. Aquele breve segundo na imagem foi suficiente para o marido perceber que todos os seus sacrifícios e noites longe de casa não significavam nada para ela. Sem escândalos, ele simplesmente entendeu o recado e tomou a decisão definitiva de nunca mais voltar. Engano com diamantes. Aqui está mais um encontro do Tinder que se transformou em golpe. E essa mulher decidiu falar sobre isso em uma transmissão ao vivo para alertar outras mulheres. Tudo começou com um jato privado e um estilo de vida luxuoso que parecia perfeito demais para ela. Célia era estudante de pós-graduação em Londres e conheceu um homem que se dizia magnata de diamantes. O primeiro encontro deles terminou na Bulgária. Parecia um sonho, até se transformar num pesadelo de $200 mil. Simon não era rico. Ele era um vigarista de lábia fácil que usava o dinheiro dela para seduzir outras mulheres. Quando ela descobriu, já estava afundada em dívidas e com o coração quebrado. E ela não era a primeira vítima dele, só mais um nome na lista dele. Revelação do sexo do bebê. Por que esse homem resolveu expor a esposa na festa de revelação do sexo do bebê? O motivo vai deixar vocês sem palavras. Vejam vocês mesmos. A princípio, tudo parecia perfeito, mas quando chegou a hora de revelar o sexo do bebê, o homem chamou seu melhor amigo ao palco para ajudá-lo. E então, um balão azul estourou, mostrando a todos que era um menino. Então ele pegou o microfone e revelou a verdadeira notícia. Contou que era fisicamente incapaz de ter filhos e que tinha provas de que o bebê não era dele, mas surpreendentemente era do seu melhor amigo. Sua esposa o estava traindo o tempo todo, e foi por isso que ele escolheu aquele momento para revelar não só o sexo do bebê, mas também a traição. Mulher insegura. Um casal estava curtindo um passeio a bordo do carro novinho do homem. Tudo corria perfeitamente bem, até que o celular dele emitiu aquele som clássico de nova notificação e a tela acendeu no painel. A namorada deu aquela olhada rápida de canto de olho e captou exatamente o que não queria. Uma mensagem super suspeita vinda de outra mulher. Tomada por um acesso instantâneo de raiva e ciúmes, ela perdeu totalmente o controle das emoções. Sem pensar duas vezes, ela avançou para o lado do motorista, agarrou o volante com força e começou a sacudi-lo no meio da direção, quase fazendo o carro novo dar cambalhotas ou bater com tudo. Alvo errado. Em seguida, temos este vídeo que mostra um homem carregando caixas em sua van. Mas, de repente, um falastrão apareceu e começou a zombar dele. Entrou na van claramente desinteressado, mas o valentão continuou insistindo, chegando a desafiá-lo a fazer algo. Só que ele não sabia que tinha se metido com o adversário errado, porque aquele cara era um lutador de MMA. O homem saiu para protestar e os papéis se inverteram. Agora, o falastrão estava no chão e aprendeu a lição da maneira mais difícil. Policial arrogante. Uma abordagem de trânsito que parecia pura intimidação virou o maior mico para um jovem policial. Um jovem policial parou um motorista alegando que ele estava dirigindo em zigue-zague. Mas, em vez de fazer o procedimento padrão e educado, o guarda destilou arrogância. Mandou o motorista largar o telefone, abrir todas as janelas do carro de forma grosseira e ainda se recusou a chamar um superior quando foi solicitado. O policial continuou pressionando, querendo saber se havia mais alguém escondido no veículo. Mantendo a calma e a postura impecável, o motorista simplesmente puxou suas credenciais e revelou um distintivo de agente federal. Bastou um olhar para o distintivo para a marra do policial evaporar num piscar de olhos. A postura de durão desapareceu e foi substituída por gaguejar, recuos estratégicos e um festival de desculpas esfarrapadas. Encontro com morador de rua.
Esse cara convidou a garota com quem tinha saído no Tinder para ir até a casa dela, esperando uma noite normal. Mas quando ela chegou, estava carregando malas. Ele perguntou se ela estava viajando, mas ela sorriu e disse: "Eu moro na cidade." A princípio ele não entendeu, mas depois de algumas perguntas, a verdade veio à tona. Ela era sem teto. O homem ficou surpreso até admitir que também não morava ali. "Estou apenas ficando por aqui." O cara estava morando na casa de um amigo. No fim, eles eram dois estranhos, ambos tentando manter a compostura. E, de alguma forma, eles acabaram se entendendo mais do que esperavam. Deslizei para o perigo. O perigoso jogo do namoro e o golpe da troca de parceiros usando um aplicativo muito popular que, segundo detetives locais, terminou em um assalto à mão armada. Era para ser um encontro normal, mas acabou sendo uma armadilha. Veja você mesmo. Um homem de Brandon deu match com uma garota no Tinder. Ela parecia normal e o plano era simples, um encontro casual. Ele a seguiu por uma passarela sem suspeitar nada até que dois homens de repente apareceram. Eles não eram estranhos para ela, faziam parte do plano. Pegaram o celular e a carteira dele, exigindo a senha, mas ele se recusou. Foi então que um deles sacou uma pistola semiautomática, mas errou o tiro. Felizmente, o homem conseguiu escapar ileso. A vítima entrega sua carteira e seu iPhone, mas quando se recusa a fornecer a senha, o homem armado atira. O tiro passa raspando pela vítima, que sai ilesa. Incidente fatal. Imagens de uma câmera corporal registraram um casal curtindo o que parecia ser o seu primeiro encontro. Eles riam e conversavam dentro do carro, mas no meio da distração, nem sequer se deram conta da velocidade absurda em que estavam correndo. Um policial percebeu o perigo e conseguiu pará-los bem a tempo, logo após o veículo quase atropelar uma pessoa em uma bicicleta. O guarda deu uma advertência firme, mandou que reduzissem a velocidade, pediu o máximo de cuidado nas vias e liberou os dois. Parecia apenas um susto de rotina. Pouco tempo depois, o mesmo policial foi acionado para atender uma ocorrência de um acidente gravíssimo na região. Ao pisar no local do sinistro e olhar para os destroços, o coração dele congelou. A estrutura e a cor do carro destruído eram terrivelmente familiares. Outra armadilha. Os golpes no Tinder estão aumentando a cada dia. E outra história chocante acaba de acontecer em Oklahoma City. Um homem conheceu uma mulher no Tinder e combinaram de se encontrar em uma festa. Tudo parecia normal, até que a mulher e sua irmã o empurraram repentinamente contra a parede e disseram que iriam levar tudo o que ele tinha. Quebraram seu celular e o mantiveram refém por 5 horas. Depois, o forçaram a entrar em um carro, o levaram para vários lugares, o forçaram a usar caixas eletrônicos e até mesmo a comprar roupas para elas. Finalmente, o levaram de volta para casa e o ameaçaram para que não falasse. Mas no dia seguinte, ele foi direto à polícia e todos os suspeitos foram presos e enviados para a cadeia. Homem rejeitado. Este homem conheceu uma garota em um aplicativo de namoro online e saiu para seu primeiro encontro. Mas o encontro dele não correu bem, pois ele foi rejeitado pela garota. Depois, voltando para casa, ele foi flagrado beijando uma estátua. Sim, era uma estátua. E depois de alguns minutos, ele foi visto caído no meio da rua. Pessoas que estavam assistindo o levaram para casa em segurança. Mas a rejeição claramente abalou seu equilíbrio mental. Ele estava abalado e perturbado, sendo posteriormente internado em um centro psiquiátrico. Mulher de tamanho grande. Uma jovem chamada Nikki estava toda arrumada, maquiada e a caminho do local combinado para o primeiro encontro com um cara que conheceu no Bumble. Mas no meio do trajeto veio o balde de água fria. Ela abriu o app e viu que ele tinha desfeito o match. O encontro foi cancelado ali mesmo e ela pescou na hora que o motivo tinha a ver com o tipo físico dela. Em vez de voltar para casa chorando e se escondendo, Nikki resolveu botar a cara no sol. Ela gravou um TikTok mostrando o look impecável, vestido da Eloquii, jaqueta da Asus e botas da Topshop, e mandou o recado na lata. O look tá fofo e o azar é totalmente dele. O vídeo bombou e enquanto muita gente de bom senso foi dar apoio, uma galera da internet resolveu destilar preconceito. Teve quem a acusasse de usar fotos falsas, o famoso catfish, e de esconder o tamanho do seu corpo no perfil. Nikki não deitou para os comentários maldosos, ela rebateu as acusações postando prints reais do seu
perfil e fotos de corpo inteiro, provando que sempre deixou sua imagem super clara. Ela mandou o papo reto. Como mulher gorda, faz questão de se mostrar exatamente como é. E disparou. Se o cara olhou as fotos e não percebeu, ele é só um idiota. Uma surpresa desagradável. Esse cara planejou uma surpresa de aniversário para sua namorada. Ele decorou a casa com balões e colocou uma câmera para gravar a reação dela. Mas a surpresa acabou no momento em que ela entrou. Ela entrou na casa com outro rapaz, sem saber que seu namorado e amigos estavam lá. Depois de tudo isso, o homem ficou arrasado. Ela tentou se desculpar, mas o homem não a ouviu, não perguntou o porquê e simplesmente mandou que ela saísse de sua casa. Mal entendido. Uma câmera de campainha registrou um momento inusitado em que uma mulher corria em direção à porta de casa enquanto era perseguida por um homem. Ela conseguiu fechar a porta a tempo e trancá-la. A princípio, parecia que ele estava perseguindo e finalmente fez uma investida. Mas então, o homem disse que ela havia deixado cair a carteira. A mulher olhou para ela pela janela e saiu. Ele entregou-lhe a carteira e ela o abraçou e pediu desculpas. Encontro psicopata. Em setembro de 2022, no Colorado, um jovem deu match com Lauren Marie Dooley, de 22 anos. A conversa fluiu bem e ela o convidou para ir até o seu apartamento. No começo, o clima estava super normal e descontraído entre os dois. As coisas foram esquentando e, no meio do momento, Lauren sugeriu amarrá-lo. Pensando que aquilo fazia apenas parte de uma brincadeira ou fetiche do casal, o homem concordou e deixou-se imobilizar. Mas assim que ele ficou totalmente contido, o comportamento dela mudou da água para o vinho. Do nada, Lauren tornou-se extremamente violenta. Ela sacou uma faca e ameaçou tirar a vida dele caso ele fizesse qualquer barulho ou tentasse gritar por socorro, mantendo o rapaz preso e encurralado sob a mira da arma branca. O pesadelo durou horas, até que a sorte mudou de lado. Mais tarde, naquela noite, Lauren acabou pegando no sono. Aproveitando o momento de distração, o rapaz conseguiu se desamarrar no silêncio, escapou do apartamento e correu direto para a rua em busca de ajuda. A polícia foi acionada imediatamente e Lauren terminou a noite atrás das grades. Quarto para alugar. Uma mulher chamada Poonam Sandhu, moradora de Santa Cruz, na Califórnia, resolveu entrar numa tendência super comum nos Estados Unidos: alugar um quarto vago da sua casa pelo Airbnb para ganhar um dinheiro a mais no fim do mês. Ela aceitou a reserva de um casal e, no início, tudo parecia perfeito. O tempo foi passando e, após algumas semanas de estadia, o casal simplesmente parou de pagar o aluguel do aplicativo. Diante do calote, Poonam pediu educadamente para que eles arrumassem as malas e fossem embora, mas veio o choque. Eles se recusaram a sair. A situação virou um filme de terror psicológico. O casal começou a agir como se fossem os verdadeiros donos da propriedade. Eles andavam livremente por todos os cômodos, mexiam na cozinha privativa dela e até circulavam sem camisa pela casa tarde da noite, intimidando a moradora. Por causa de brechas bizarras nas leis locais de inquilinato, ela descobriu que não podia expulsá-los imediatamente à força. No final das contas, o mundo girou tanto ao avesso que a proprietária teve que pagar milhares de dólares do próprio bolso para o casal aceitar ir embora e ela conseguir recuperar a sua própria casa. Armadilha do Airbnb. Este casal, Mark e Star King, não fazia a mínima ideia do que os esperava. Depois de alugarem sua casa por um fim de semana pelo Airbnb, voltaram para o que parecia um pesadelo. Havia molho nas paredes e nos móveis, frango enfiado em sapatos. Tudo estava destruído de forma inacreditável. Os convidados alegaram que estavam na cidade para um casamento, mas, segundo os vizinhos, um ônibus de festa chegou e o caos durou dias. Quando a polícia finalmente ajudou a limpar a casa, eles encontraram mais do que apenas bagunça, e não parecia mais o lar deles. Parecia o playground secreto de outra pessoa. Era uma tarde comum para Taishuan Smalls, quando ele parou em um lava-rápido da Carolina do Sul. O que ele não sabia era que aquela seria a última vez que pararia ali. Momentos depois, outro carro parou ao lado do dele.
e, de repente, pessoas próximas ouviram sons de tiros. Entraram em pânico e pediram ajuda. Mas quando a polícia chegou, tanto Taishuan quanto o atirador haviam desaparecido. Taishuan foi encontrado mais tarde e levado para o hospital, mas já era tarde demais. O carro usado no incidente estava abandonado e danificado. Se você gosta de mistérios, curiosidades e histórias que desafiam a realidade, não se esqueça de esmagar o botão de gostei e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar mais 2 vídeos incríveis aparecendo aqui na tela agora mesmo. Escolha um deles para continuar assistindo e desvendando os segredos mais obscuros da internet. Muito obrigado por assistir até aqui. Se cuidem e até o próximo mistério.